Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: sabes que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Então, aí depois ele pede, os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, sempre quando a gente vai elaborar uma escala, é sempre uma relação entre o tamanho que tu tens no desenho, ou no mapa ali, como ele está comentando, e o tamanho real, então, nesse caso ali, da distância entre essas duas cidades. Então, no mapa, ele comenta que o desenho tem 8, que a distância no mapa entre essas duas cidades é 8 centímetros. E, na realidade, o problema informa que é 2.000 quilômetros. Certo? Bom, a questão aqui, acho que a parte mais difícil aqui da gente conseguir chegar nessa escala, chegar nessa razão que a gente tem aí da escala, é exatamente o que? A gente precisa, para conseguir chegar numa dessas escalas que é colocadas na alternativa, é ter as duas unidades, os dois dados que ele colocou na mesma unidade. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer é colocar então, e aí, por praticidade, os dois chegariam na verdade, mesmo resultado, mas por praticidade, vamos passar então de quilômetros para centímetros. E aí, quando os dois estiverem na mesma unidade, a gente consegue então chegar nessa escala. Então, esse é o nosso grande problema. O que vai acontecer? Eu tenho então 2.000 quilômetros, que eu vou passar então, quilômetros, eu vou passar então para centímetros. O que acontece? Sempre quando a gente trabalha então com essa relação aqui entre as unidades, a gente tem uma situação que é o seguinte: sempre quando a gente anda da maior unidade para a menor, a gente sempre vai fazer o quê? Multiplicar por 10 elevado no número de casas que tu vai andar. Se fosse o contrário, se fosse da menor unidade para a maior unidade, seria vezes 10 menos o número de casas em que tu vai andar. Então, por exemplo, nesse caso do quilômetro, tu está passando o quê? De uma unidade maior para uma unidade menor. Então, quantas casas andamos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o quê? Que isso aqui em centímetros vai ficar 2.000, que é o valor, vezes 10 elevado no número de casas que a gente anda, que então foi 5, que foi 5 casas, então vai ser, 2.000 quilômetros em centímetros vai ser 2.000 vezes 10 na 5 centímetros. O que acontece? A gente já pode então colocar aqui na nossa conta, que isso aqui vai ser, então, 2.000 vezes 10 na 5 centímetros. Moral da história, esse centímetro agora com centímetro vai cortar, porque os dois agora estão na mesma unidade. O que acontece? Agora eu posso fazer o quê? Uma simplificação com eles, desse 2.000 com 8. Se eu pegar e dividir esses dois caras aqui por 8, certo? Se eu dividir os dois caras por 8, eu vou ficar com 1 dividido por, o 2.000 dividido por 8 vai dar então 250 vezes 10 na 5, sobra aquele 10 na 5. Isso aqui então, eu só vou dar uma apagada aqui. O que vai acontecer? Esse cara então vai ficar, essa escala 1 sobre 250 vezes 10 na 5, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 250, e aqui eu vou colocar então 5 zeros referente a esse 10 na 5. Isso vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, Então, coloquei esses 5 zeros referente a esse 10 na 5, o que eu vou ficar? Eu vou ficar, colocando aqui, eu vou ficar com uma escala então de 1 para 25 milhões, que isso então corresponde à alternativa E.